Assombração e aparição. Tem diferenças entre esses dois fenômenos paranormais de imagens, espíritos, pessoas, fantasmas? Qual é a diferença dessas coisas? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo no final, você pode curtir o vídeo e até se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que muita gente fala, mas não entende que existe uma diferença nessas coisas, né? Que existem certas definições, principalmente se você quiser estudar. Por exemplo, se você quer estudar parapsicologia e entender sobre fenômenos paranormais, existem diferenças destes fenômenos. Então vejam, muita gente fala assim que tem assombração e outros falam, eu vi uma aparição. Né? Quais seriam as diferenças desse fenômeno? Especificamente, na visão da parapsicologia, tá? Nos estudos de paranormalidade da parapsicologia, a assombração ela tem uma diferença da aparição. A assombração, ela não é em si algo vivo e inteligente. A assombração, ela não é, por assim dizer, um espírito que aparece para você, né? E ele surge lá e aí você interage. Não, a assombração você não consegue interagir com ela. E esse é um dos grandes quesitos que se você viu, né? Se você viu, por exemplo, a famosa mulher de branco, a mulher na janela, geralmente tem cidades que existem essas lendas e contos, né? E você viu situações desse tipo, observe. Esta entidade que apareceu ali, né? Ela se comunicou com você? Se não se comunicou, simplesmente passou por você como se você fosse o próprio fantasma e ignorou você, é porque ela é uma assombração. Ela não é um espírito. Talvez aí você está se perguntando, mas Anderson, o que é isso então? Né? Essa espécie de espectro que passa, né? Que tem outra característica muito interessante. Esses indivíduos ou energias ou situações, eles são uma espécie de gravação, um resquício que se repete de uma situação. Geralmente as aparições, né? Por exemplo, a mulher de branco que aparece andando na frente do cemitério. Né? Eu estou fazendo uma hipótese de casos que aparecem em outras cidades. Né? Essa mulher de branco ela sempre faz o mesmo trajeto e faz as mesmas coisas. Então por isso que ela é uma aparição. Ela não é realmente um espírito. Vejam que ela é como se fosse uma gravação tocando em looping. Talvez despertada por algum tipo de gatilho, isso é uma coisa a se estudar. Né? Aquela energia, ela reconstrói a cena. Geralmente energias provindas de impactos emocionais, de acontecimentos. Então, aquela energia que se forma ali e percorre um espaço, faz gestos ou coisas do tipo, repetitivamente, sem se comunicar com ninguém, né? Ela é chamada de assombração. Ela não é inteligente. Ela é como se fosse um holograma passando. Ela não vai te atacar, pode até fazer menção, mas não é para você. É uma repetição do ato, né? De alguma coisa que a pessoa, sim, que impregnou aquela energia ali, vivenciou aquilo. Aí tem o outro caso, né? Que é a aparição. Aparição, sim, a aparição é inteligente. Então você vai ver, por exemplo, um exemplo, a mesma mulher de branco na frente do cemitério, só que ela não vai fazer os mesmos trajetos, ela não vai aparecer no mesmo lugar específico, ela pode aparecer perto de você, se comunicar com você, falar o seu nome, ir atrás de você, você está dizendo, não quero que vá, né? Mas veja, aí sim, na parapsicologia, né? Na hipótese da sobrevivência, né? da vida após a morte, você considera que este sim é uma aparição, ou seja, uma alma, é um espírito, como você queira chamar, e este sim, ele surge em um lugar, ele não é repetitivo, ele pode vir a se comunicar. Então vejam que existem situações diferentes
no fenômeno. Tá? Então, assombração, talvez você já tenha visto filmes como falam mesmo, né? Assombração é o famoso haunting, né? O fantasma. Então, ele está lá na casa provocando, assustando e aparecendo nos mesmos lugares, como tem geralmente histórias que se contam, né? Ah, aquele fantasma, ele aparece sempre à meia-noite, no alto da escada daquele casarão. É porque ele é uma assombração, não é uma pessoa desencarnada, uma pessoa morta. Né? É aquela energia impregnada, que aquela pessoa repetiu tanto isso durante a vida, né? Que a emoção dela ali impregnou aquilo e aquilo se repete incessantemente. Talvez, um dia aquela energia se esgote, né? Ela desapareça dali. Às vezes, quando, por exemplo, se é numa casa, a casa é demolida, pega fogo, né? Aí o objeto onde estava impregnado com aquela energia, ele sai. Né? Então, é uma possibilidade. Pode ser que existam casos até de objetos assombrados, né? Onde tem uma energia impregnada. Então, existem até filmes, né, que falam assim de filmes de terror, é claro, né? Que falam de a pessoa levou um objeto para casa dela e depois que ela levou aquele objeto começou a acontecer tais coisas. Mas veja, o caso na visão da parapsicologia, né, é uma energia que está ali. Não é um demônio, um espírito, né? Na verdade é energia impregnada. E a gente sabe que durante a vida existem 1001 objetos que passam às vezes nas mãos de seus donos e se impregnam de emoções, como por exemplo armas, espadas, facas, objetos que são de batalhas antigas, objetos que são religiosos, por exemplo. Eu mesmo já fui em uma exposição de objetos religiosos que havia um que não dava para chegar perto, ele tinha uma energia ruim, muito impregnada, então ficava difícil de se aproximar, e eu nem quis saber que objeto que era. Né? Metade da exposição dava para ver, a outra metade não dava por causa da presença daquele objeto. Né? Nem sei o que era, então vocês vão ficar só na curiosidade para saber que tipo de objeto que era. Né? Agora, veja, a aparição, né? A aparição ela pode surgir em situações diferentes. Como a gente comentou aqui, se ela surge no cemitério, se ela surge numa casa, por exemplo, ela não vai fazer o mesmo trajeto do fantasma, da assombração. Né? Ela pode surgir num quarto, aparecer na sala, aparecer sentada, aparecer na janela, ela pode se comunicar. Né? E aí, é claro, vem outros tipos de efeitos depois que podem ocorrer, de objetos caírem, coisas do tipo, aí envolvem outros fenômenos também. Tá? Então vejam, este vídeo era só para explicar um pouco da dinâmica desses dois tipos de fenômenos, para nós conhecermos um pouco mais, aprendermos um pouco mais como esses fenômenos acontecem. E cada vez mais a gente vai aprender um pouco especificamente sobre esses tipos de fenômenos. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo, de falar um pouco de parapsicologia, sobre esses dois fenômenos, a assombração, né, e a aparição. Então, um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.